Boa tarde a todos, pessoal. Estamos aqui hoje com o Haroldo. Estamos aqui em Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte. Ele vai estar nos passando conhecimento sobre as gramíneas desenvolvidas aqui na Embrapa Gado de Corte. Então, Haroldo, qual que é seu cargo hoje aqui? Eu sou difusor de tecnologia, minha formação é de zootecnia, com planejamento estratégico como especialização, mas eu me formei aqui na prática, nos 30 anos, como difusor de tecnologia da Embrapa. E a gente trabalha com diversos produtos aqui, toda a pecuária de corte é contemplada nas pesquisas, embora nós tenhamos mais sucesso com o sumário de touros na área de melhoramento genético animal e o lançamento de cultivares de forrageira, que é o nosso carro-chefe, né? Tem quanto tempo que você já trabalha aqui na Embrapa? São 32 anos. E nesse tempo você já viu diversas cultivares, diversas pesquisas ser desenvolvidas, né? Na sua opinião, qual que é o carro-chefe de hoje em dia que difundiu pelo Brasil inteiro? Nós tivemos capins de muito sucesso, nomeados e avaliados aqui pela Embrapa Gado de Corte. O mais antigo deles, lançado em 84, registrado em 84 no mapa, no Registro Nacional de Cultivares, é o Marandu, a Braquiária brisanta cultivar Marandu, que ocupa cerca de 60% das pastagens no Brasil. O lançamento seguinte, já no final dos anos 80, início dos 90, foi o Tanzânia. Tanzânia é um pânico, é um colonião, que durante muitos anos foi o capim mais comercializado. Depois dele, nós tivemos o lançamento do Mombaça, outro colonião. Na sequência, lançamos o Maasai, o Piatã, o Charaés, o Paiaguás, o Tupi, o Zuri, o Quênia, o Tamani e, por último, o Ipiporã. É uma série de capins lançados nesses últimos 30 anos. Qual que você acha que é a importância hoje da Embrapa, desse trabalho de pesquisa para o sucesso da pecuária, da continuação da pecuária no Brasil e essa tecnologia difundida no mundo, né? Certo. A pecuária brasileira ela é caracterizada por produzir carne a pasto. Logo, a base da alimentação no nosso gado é a pastagem. E uma forrageira, ela vai representar aí 70% do sucesso da criação. Então você ter a cultivar correta e manejar corretamente esse material é outra parte do que a gente faz aqui. Além de lançar a cultivar, a gente monta um manual de instruções para a operação do capim, o modo dele ser manejado corretamente. Então, para essa pecuária a pasto, 70% do sucesso dela vem da escolha da cultivar, de ter um pasto certo para plantar na sua região e de manejá-lo corretamente. Depois disso você ainda entra com alimentação suplementar e a parte genética e sanitária do rebanho. Mas 70% do sucesso depende da sua forrageira. E, Haroldo, hoje qual que é a equipe que vocês trabalham aqui? É dividido por área? É setor de pesquisa? Como que funciona a pesquisa hoje aqui na Embrapa Campo Grande? Nós temos aqui uma equipe de 220 empregados. Desses, 50 são pesquisadores e 30 são técnicos, como eu, difusor de tecnologia, jornalista, advogado, outros técnicos. Mas a equipe de pesquisa são 50 pesquisadores e abrange desde a sanidade animal, com virologia, carrapato, estudo das verminoses, passando por bactérias também importante, toda a imunologia é avaliado lá no setor de sanidade animal. Entra na parte de nutrição animal, que nós trabalhamos aí em sistemas de alimentação, suplementação a pasto, confinamento, suplementação mineral, né? E aí uma boa parte da equipe, desses 50, cerca de 20, trabalham na parte de forrageiras, melhoramento de forrageiras e manejo das forrageiras isoladamente ou dentro de sistemas integrados de produção, né? Então nós temos aí especialista em fitopatologia, entomologia, citogenética, proteômica, genômica, nutrição de plantas, nutrição animal. Todos esses materiais para ser lançados são avaliados por vários especialistas até chegar lá numa cultivar registrada. Para uma cultivar hoje ser registrada, quanto tempo em média
você desenvolve essa pesquisa até chegar ao produtor? Leva de 10 a 15 anos para você avaliar um material, desde o momento que ele é cruzado, produzido feito cruzamento e você gera uma planta nova. Ele vai ser avaliado inicialmente quanto à resistência a doenças e pragas, insetos, que você consegue avaliar facilmente dentro de estufas. Sim. E segue por mais 2 a 3 anos de avaliação no campo, em pequenas parcelas, avaliando o potencial de produção nas águas e na seca, e mais 3 a 5 anos de avaliação sobre pastejo, né, que vai avaliar o desempenho do capim em ganho individual e em capacidade de suporte. Multiplicando o ganho individual pela capacidade de suporte, você tem a produção em quilos de arrobas por hectare, né? O desempenho individual em gramas por cabeça por dia, pela taxa de lotação do material, você vai chegar na produção de arrobas por hectare por ano. E a partir daí são refinadas, após esses 3 mais 5, 8, na fase de 10 anos ele começa a ser avaliado quanto ao modo correto de manejar, a altura de entrada, a altura de saída, né? E por fim, qual a suplementação alimentar necessária para o período da seca, né? E paralelamente vão sendo desenvolvidas as pesquisas quanto à exigência nutricional da planta, qual a adubação de manutenção necessária para essa planta continuar produtiva. O marandu, que hoje é um dos capins mais difundidos no Brasil, né? Qual foi o processo de tempo até ele chegar aonde chegou hoje para ter desenvolvido toda a sua pesquisa? Sim, o marandu ele tem uma história excepcional. Ele chegou no Brasil em 1969, vindo da Estação Experimental de Marandelas, no Zimbábue, e ficou lá em Matão, uma estação experimental antiga que tinha na cidade de Matão, em São Paulo. Ele chegou lá em 69. Nos anos 80, a cigarrinha começou a atacar a braquiária anterior que era usada, a Decumis braquiarinha, né? E foi preciso escolher um material que fosse resistente à cigarrinha. E esse braquiarão, brisantão, como era chamado na época, se destacou. Por ocasião de instalação da Embrapa aqui, nos anos 80, ele foi o primeiro material a ser avaliado, e nós fizemos as pesquisas durante 4 anos para compará-lo com outras gramíneas, e mais 2 anos para chegar ao manejo correto dele. Ele foi uma planta que inspirou depois um programa de manejo mais apurado, mas ele levou 4 para ser comparado com outras plantas, 6 anos, quanto incluído o modo de manejo dele. Foi lançado finalmente em 1984. Foi o primeiro material registrado pela Embrapa no Registro Nacional de Cultivares do MAPA. O primeiro então foi o marandu. E qual que é o último registro hoje que vocês têm? O lançamento mais recente, que é de 2019, antes da pandemia, foi o Ipiporã. Ipiporã com P de pato. Esse material, quase todo mundo fala Ibiporã porque tem uma cidade com esse nome, é um nome conhecido. Então que vem na sua memória é Ibiporã, mas ele é com P. Né? Ipi, em Guarani, quer dizer o primeiro, né? Então, foi o nosso primeiro híbrido de braquiária. O primeiro híbrido. Ele é híbrido de brisanta com rusesiensis, né? Show. E aproveitando o gancho, o senhor falou que é o primeiro híbrido desenvolvido, né? O que é um híbrido? Um híbrido é o cruzamento de 2 plantas de espécies diferentes ou de linhagens diferentes dentro da mesma espécie. São chamados híbridos interespecíficos quando você cruza uma braquiária brisanta com uma rusesiensis para produzir um mavuno ou ipiporã, né? E são chamados híbridos intraespecíficos quando você cruza 2 cultivares de pânico para gerar um novo material, como é o caso do Zuri, do Quênia, né? Esses materiais são pânico máximo com pânico máximo, mas materiais que não se encontrariam na natureza e que nós promovemos o cruzamento. É como um milho híbrido.
Ele é milho com milho, mas são linhagens que não se encontrariam na natureza e foi promovido o cruzamento. Foi desenvolvido isso. Já que a gente adentrou esses assuntos do híbrido, da braquiária, do pânico, qual que é a diferença entre o pânico e a braquiária? Pânico e braquiária são capins complementares para a pecuária a pasto. O pânico é um material de alta produtividade para ser trabalhado sob pastejo rotacionado e com lotações aí na faixa de 4 a 10 cabeças por hectare, levando a um ganho de peso de 900 gramas, 1,1 kg por cabeça por dia no verão, e exigente em fertilidade e em adubação de manutenção. Imagina, para suportar 8 cabeças por hectare vai exigir uma reposição. Não é um capim para se usar na propriedade inteira, é para ser usado talvez em 20 ou 30% da propriedade, rotacionado, adubado, em que você vai garantir um ganho de peso e desempenho no verão. Porém, nossa pecuária tem uma boa parte do período do ano seco e solos de baixa fertilidade, então aí entra as braquiárias. Entendi. Elas são menos exigentes em fertilidade, portanto elas vão produzir menos e suportar menos animais por hectare. Então vão suportar na faixa de 2 a 4 cabeças ou unidade animal por hectare. O pânico era de 4 a 10, e o desempenho é mais baixo também, é um material de menor qualidade. A braquiária ela vai garantir ganhos de peso na faixa de 350 gramas a 750 gramas por cabeça por dia, dependendo da espécie de braquiária, que nós temos vários. Pânico é só o pânico máximo, que hoje estão chamando de mudar o gênero dele, hoje é Megatirsus máximos. E a braquiária também mudaram de nome, agora está no gênero Urocloa. Mas temos várias espécies de braquiária, desde a umidícola, que é para menor desempenho, na faixa de 350 gramas, passando pela decumbens, pela rusesiensis, até chegar na brisanta, que garante esse desempenho na faixa de 750 gramas. Para a gente finalizar agora, quais foram os principais capins desenvolvidos pela Embrapa aqui em Campo Grande, para o pessoal ter conhecimento? Nós temos, de uma coleção africana que nós recebemos, de 800 braquiárias e 400 coloniões, nós lançamos só avaliação, por teste, sem melhoramento genético, lançamos o Charaés, o Piatã, o Paiaguás, a Tupi. São esses materiais que nós lançamos da braquiária. Dos pânicos, nós lançamos o Tanzânia, o Mombasa, o Maasai, o Zuri e só o Zuri. O Quênia e o Tamani já são híbridos, Sim. Então, e dos híbridos da braquiária, já desenvolvida por nós, o Ipiporã. Então, foi esses materiais que a Embrapa desenvolveu e lançou no mercado. Pessoal, então a gente viu aqui a importância da pesquisa, O Brasil, com certeza quem é do ramo da pecuária, mais do que conhece esses capins, que a gente citou aqui, essas gramíneas que o professor acabou nos esclarecendo aqui. Então, Haroldo, muito obrigado, agradeço muito. O senhor quer deixar um agradecimento ao pessoal? Nós que agradecemos a visita e aguarde o próximo vídeo. Nós vamos lá no campo mostrar como é que se faz a pesquisa passo a passo das estufas até o lançamento da cultivar avaliada pelo boi. Isso aí, até o próximo vídeo.